Sei lá. Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Está começando o programa Tempo Esportivo. Minha gente, aí agora sim, está começando o programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, com o site setelagoas.com.br. Vamos juntos, hoje é segunda-feira, dia de nosso amigo na área, hein? Nesse 22 de fevereiro de 2021. Professor Marco Antônio, também Edmilson de Assis Sorresto. Vamos aos destaques iniciais. O que temos para hoje, professor Marcão, aqui no Tempo Esportivo? Um abraço. Um abraço a todos. Em tempo de chuvinha constante, temperatura amena, mas a temperatura está fervendo aí nas brigas aí pelo nosso futebol brasileiro. Vem dando tudo dentro da normalidade desse campeonato brasileiro. O anormal era o Flamengo não estar brigando pelo título. E pelo que nós estamos vendo aí, o Flamengo vai brigar pelo título, apesar de que eu acho que não está nada definido ainda. Porque o São Paulo esse ano, parece que a única coisa que ele fez esse ano foi atrapalhar o Flamengo. Então, assim, o São Paulo, nesses últimos anos, tem sido uma pedra aí no caminho do Flamengo, e eu acho que ainda não está nada garantido. O Inter ainda pode sonhar aí com o título de brasileiro, apesar que agora ficou mais para o Flamengo. Com relação... Com relação aos times, a Série B aí, né? O Cruzeiro, pelo menos, parece que aprendeu pelo menos um pouco com relação ao ano passado, de já fazer um planejamento desde janeiro. Se vai dar certo ou não, só o tempo é que vai dizer. Mas pelo menos aprenderam que o time tem que ser montado no início do ano. Pois é, rapaz. Edmilson de Assis Sorresto, a gente tem que falar do Cruzeiro, a gente vai falar do Atlético, do Brasileirão, tanta coisa acontecendo. O certo, Sorresto, é que quinta-feira Flamengo ou Internacional, né? Um dos dois dará a volta olímpica. E o seu amigo Sampaoli deve se despedir na quinta-feira. Um abraço, Sorresto. Um abraço, Alvo, um abraço pessoal de casa, uma boa semana, né? Marcão hoje tá meio nervoso, tá vermelho, igual o Pimentão. Calma, Marcão. Alvo, a gente podia lá, né? O mineiro podia estar lá também, né? Mas graças a Sampaoli, né? Meu amigo do peito, toma café junto comigo lá na minha casa, Sampaoli. Eu vou ficar com saudade dele, mas que vai tarde, né? Mas aí, igual o Marcão falou, né? Deixou o Flamengo chegar e chegou. E o São Paulo atrapalhou muito o Flamengo. E eu sempre falei, o Internacional não tem aquele elenco que o Flamengo tinha. O Internacional tem um time, mas igual o Flamengo é difícil. Então, o atleta caiu no colo dele muitas vezes, mas não soube aproveitar, né? Você com dois lateral no banco, você improvisar jogador, mas é isso mesmo. E vamos ver quinta-feira, né? Quem que vai ser campeão. Eu ainda estou torcendo pro Inter. Eu ainda sou internacional. O Inter pode ser campeão se vencer o Corinthians e o Flamengo não vencer o São Paulo no Morumbi. Aí o Inter ainda fica com o título. Participe do Tempo Esportivo, mande aí o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. Tá aí o nosso WhatsApp, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel.
o estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Muito bem, estamos de volta, vamos juntos aí com a sequência do nosso tempo esportivo nesta segunda-feira. Ainda não terminou, viu, gente? Ainda não terminou a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo hoje à noite no Rio de Janeiro entre Botafogo e São Paulo. Botafogo já está rebaixado, né? Já há algumas rodadas está rebaixado. E o São Paulo, se vencer, ultrapassa o Atlético, fica em terceiro lugar. Na verdade, agora uma briga aí entre São Paulo e Atlético para ver quem será terceiro e quem será quarto, né? Mas, meus caros Marcão e Sorresto,
a gente já pode dizer que estão definidos, por exemplo, os rebaixados. Botafogo e Curitiba, que já estavam rebaixados. Ontem o Goiás. E a gente pode dizer que o Vasco também está rebaixado pela 4ª vez na história. O Vasco, ele teria que tirar 12 gols de saldo do Fortaleza na última rodada. Teria que aplicar uma goleada no Goiás e torcer para o Fortaleza perder para o Fluminense. E nessa história aí teria que tirar 12 gols de saldo. Evidentemente isso não vai acontecer. Então o Vasco também está rebaixado. Terceiro rebaixamento do Botafogo, Marcão, na história, o 4º do Vasco. Quer dizer, é um negócio que, até pela grandeza, principalmente do Vasco, 4 rebaixamentos em 12 anos, agora é difícil de entender. E o mais agravante de tudo é a questão de 12 anos, porque isso você está falando de 100 anos, não. Você está falando de 12 anos para cá. Mas isso vem assim, reforçar uma tese que eu venho defendendo de uns tempos para cá. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas o futebol brasileiro, até nos anos 70, nos anos 80, tinha aquele negócio de os 12 times grandes, que lá fora só 3 concorrem ao título, que aqui é 12, então isso para mim já acabou há muito tempo. Então, assim, depois dessa era ponto corrido, e pela questão de estrutural dos times hoje em dia, eu posso falar com certeza, sem medo de errar, que tem uns times que são maiores do que os outros. Então, esses 12 aí, que todo mundo acha que é desse tamanho, para mim já tem um tempão que não é mais. Por várias questões. Questão de conquistas de título, de estrutura, tamanho de torcida e tudo mais. Então, assim, esse negócio de falar que o Brasil tem 12 concorrentes ao título, 12 times grandes, isso para mim é uma mentira. Isso já foi no ano passado. Mas quem são os times grandes do Brasil hoje, Marcos, na sua opinião? Aqueles que sempre conseguem estar brigando aí. Por exemplo, vou te dar uma ideia aqui. Grêmio Internacional sempre... Uma coisa. Cruzeiro, apesar de estar nessa situação agora, mas Cruzeiro e Atlético sempre brigam por alguma coisa. Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians sempre brigam por alguma coisa. E no Rio, Flamengo e Fluminense. Eu acho que Vasco e Botafogo estão, hoje em dia, estão abaixo dessa turma aí. E aí, só resto? A gente tem os 4 rebaixados e já temos os 8, né, lá em cima, porque o G6, você sabe, virou G8. Flamengo e Inter brigando pelo título, São Paulo e Atlético completando o G4, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e o Santos. Com toda aquela crise lá, o Cuca ainda conseguiu colocar o Santos na pré-Libertadores. Ficou de bom tamanho, só resto. Eu vou até chamar os gols aí da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto você fala, a gente vai acompanhando os gols da rodada. Ficou de bom tamanho, só resto? Ou você acha que alguma coisa aí não tá legal? Olha, para mim ficou, né? Pode encaixar o Bragantino também, né? O Bragantino parece que briga pelo... Se o Grêmio, se o Palmeiras ganhar do Grêmio a Copa do Brasil, vira G8, né? Não, mas não dá mais. Já virou G8. Não dá mais não, né? Já virou G8 e o Santos abriu 4 pontos, né? Aí o Santos ficou com a última. Então não dá. Com a última vaga. Mas bem colocado, né? Lá vai ver que vai estar Internacional, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, né? Grêmio, Atlético. Então, os times que brigam. Não é o time que está brigando, né? Que começou o ano brigando pelo título do brasileiro. Marcão tá rindo, eu não sei o que, né? Depois eu te explico. Eu não quero conversa com você. Você tá pior que a São Paulo. Mas igual lá em cima ficou os 8 merecedores, né? E o São Paulo também deixou muito a desejar, né? O time que abriu 7 pontos do segundo colocado, hoje é o 5º ou 6º, não sei. Joga hoje com o Botafogo morto. Botafogo, Vasco, né? E o Curitiba, e o outro é o Bahia ou Fortaleza? Não, o Bahia também já tá livre. Na verdade, ô Marcão, já tá decidido. Já tá. 12 gols de saldo não dá para tirar. Já tá mais que decidido. Então é Botafogo, Vasco,
Curitiba e Goiás. Esses 4 já tá. O Botafogo, do você falou, 12 anos. O Vasco, né? Rebaixamento. Botafogo, mesma coisa. Né? O Curitiba subiu e desceu, tá igual o América. Né? O Goiás desceu esse ano. Então, para mim, tudo no lugar. Para mim, eu só não. Os pontos que o Atlético perdeu para o Botafogo e para o Vasco. E para o Goiás. É os times que estão brigando lá embaixo, que já caiu. Né? Você vê o jogador do Vasco saindo chorando aí. Mas é o Brasileirão, né? É o Brasileirão. Vamos aguardar, que já que vem mais campeonato aí. Pois é. Ô Marcão, falando lá da briga pelo título, né? A gente tá vendo aí os lances. O Flamengo venceu o Internacional de virada no Maracanã, 2-1. O pessoal do Rio Grande do Sul falando aí que foram muito prejudicados pelo VAR. O certo é que quinta-feira, a última rodada, todos os jogos às 9h30 da noite, é o seguinte: se o Flamengo ganhar do São Paulo no Morumbi, ele fatura o título. Se o Flamengo não vencer, se ele empatar ou perder, aí o Inter depende de ganhar do Corinthians lá no Beira-Rio. Quem é que leva essa, Marcão, na sua avaliação? Para mim, assim, sem medo de errar, está indefinido, Álvaro. Apesar de eu estou vendo um monte de gente aí já falar que o Flamengo vai ser o campeão, mas eu acho que está indefinido. O São Paulo pode sim tirar ponto do Flamengo, como o Inter pode também ganhar do Corinthians. Então, eu acho que assim, não tem nada definido, igual todo mundo já está colocando já o Flamengo como campeão. É lógico que o Flamengo, que depende só dele, tem mais condições de ganhar. Mas só o Flamengo joga com o São Paulo fora de casa e o Inter joga com o Corinthians em casa. Lembrando que o São Paulo, esse ano, as melhores partidas que ele fez foi justamente contra o Flamengo. Com relação a essa questão de ser prejudicado ou não, eu tenho um ponto que eu fico pensando em umas coisas. Na verdade, o erro de arbitragem é um dos fatores que prejudicou uma equipe. Mas não é só isso, não. Por exemplo, eu acho que o Flamengo tinha condição de ganhar o jogo. Não tivesse sido que o primeiro gol do Flamengo, a jogada do Bruno Henrique em cima do Rodinei, que passou assim de passagem. O Rodinei nem viu onde o Bruno Henrique estava passando, saiu o gol de empate do Flamengo. Eram 3 minutos do segundo tempo. O Flamengo poderia sim fazer 2-1 mesmo com o Rodinei em campo, que não é nenhuma Brastemp, que parece que expulsou também foi o Ronaldinho Gaúcho, Alex Fenômeno, desses caras, Ronaldinho Fenômeno, esses caras desse nível assim. Mas valia 1 milhão essa multa que o Inter pagou? O Rodinei valia esse R$1 milhão? Valendo não valia, não, Walter. Você imagina 1 milhão por um jogo? Se você for colocar isso, por exemplo, se o Inter jogasse 6 vezes contra o Flamengo, então seria 6 milhões. Então, assim, eu acho que não vale de forma alguma. E eu não sei também porque que os times emprestam esses jogadores que não servem para o time e tem que pôr essas cláusulas que o cara não pode jogar contra o time. Se o cara não serve para o time, deixa o cara jogar. Tanto é que o cara jogou, foi expulso e ainda favoreceu o Flamengo. Agora, eu acho que o grande problema do Inter foi justamente perder para o Sport dentro de casa. Quem é que ia imaginar que o Inter, depois de 9 vitórias seguidas, empatou um jogo fora de casa, um jogo difícil, e vai perder justamente para o Sport de Recife, que é um time muito fraco dentro de casa. Então, eu acho que isso está pesando muito mais para o título do Inter. Vocês lembram que eu falei aqui há umas 3 rodadas anteriores que o Inter não podia ir jogar com o Flamengo com um ponto de diferença. Ele tinha que manter 4 pontos na frente do Flamengo, porque se ele ganha do Sport, ele manteria os 4 pontos. E aconteceu justamente isso. Foi jogar contra o Flamengo com um ponto de diferença, perdeu o jogo, o Flamengo assumiu. Mas eu acho que ainda tem chances para o Inter, justamente porque eu acredito que o São Paulo possa endurecer contra o Flamengo. Ontem um diretor do Internacional, na verdade um patrocinador, né, do Internacional, já falou que vai mandar, ele falou isso publicamente, que vai mandar um dinheiro para o São Paulo, a mala branca, que vai meter dinheiro no bolso do jogador do São Paulo, para o São Paulo não perder para o Flamengo.
E aí, se isso acontecer, o Inter precisa ganhar do Corinthians. Rapaz, o pessoal de São Paulo pode ter aí um 13º em pleno mês de fevereiro. O Inter, que é exemplo do Atlético, né, tá há muitos anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, desde a década de 70. O Inter é tricampeão brasileiro, 75, 76, 79. Depois já ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana. Agora está tentando. Está dando uma interferência na imagem aí. 79 invicto, né? 79 invicto, né? O Inter ganhou 79 invicto e o Atlético perdeu 77 invicto. Ô Marcão, aliás, eu só resto. Vamos falar do Galo, meu filho. É bom que joga aí as imagens, aí tá dando um problema aí na imagem. Tá entrando até uma publicidade aí. Tem uma coisa errada aí. Vamos pedir o pessoal para corrigir pra gente. E vamos chamar os lances aí de Sport e Atlético ontem, às 16 horas, na Ilha do Retiro. O Atlético venceu o Sport e como o Santos empatou com o Fluminense, o Atlético garantiu vagas no G4 e, portanto, vai direto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Atlético deve estrear em abril, ainda não tem o dia certinho, ainda vai ter o sorteio, toda aquela situação. Mas vamos chamar os lances. O detalhe é o seguinte: o Sport até deu um trabalho, empatou 2 vezes, o gol do Atlético, o gol da vitória só veio já nos acréscimos, mas eu não sei, Sorresta, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu achei ainda o Atlético confuso, no sistema defensivo muito frágil, o Sport chegava com facilidade. O Sampaoli não conseguiu corrigir esse problema defensivo do Atlético, né, ô Sorresta? Essa é uma realidade que não tem como fugir dela. Não tem, né? Porque todo jogo o Atlético toma gol. O setor defensivo do Atlético tem hora que falha muito, né? Tanto os laterais como os zagueiros. Não dá para entender, né? Ao Sampaoli, quase 1 ano no Atlético, no clube, né? O time brigou pro time, conseguiu a vaga direto para Libertadores, né? Não é ruim, porque você ficar na pré-Libertadores também você sofre muito. Problema aí. Né? Pode seguir, pode seguir. Tá ouvindo? Vamos lá, vamos vendo os lances aí. E o Atlético é o seguinte, o Atlético é igual... Eu não entendo o Sampaoli, cara. O Marrone, todas as vezes que ele entrou, ele decidiu. Ontem ele decidiu 53 minutos, né? Ele ainda insiste com Vargas, né? Eu não sei por quê, mas o Atlético, vou falar que você precisa do cara que tá chegando, que é o camisa 10 que veio do River. O cara é muito bom, mas também tem que julgar. Se vier também para não julgar, também não vai adiantar nada, entendeu? O Atlético, eu acho que precisa, sim, de um cara de área. Não sei se vai negociar com o Tardelli, que o contrato dele vence agora, se ele vai continuar, se vai embora ele Malvito. Então eu acho que o Sampaoli já, para mim, eu acho que já vai despedir. Que ontem foi feio também, tanto ele como o auxiliar dele, né? O cara entrar dentro de campo para fazer uma coisa daquela, para confusão, né? Eu acho que tinha que... Para mim, o Sampaoli tinha que ter vergonha. O jogador que ele pediu, o Atlético serviu, né? O Atlético contratou e perdeu muito jogo bobo. Eu vou falar rapidinho aqui, ó, do jogo Flamengo Internacional. Eu não discordo do Marcão, porque se jogar com 1 homem a menos, é uma decisão. É difícil demais. Pode ser o pior cara do time. Pior, você tá com 1 homem a menos, dificulta, não tem como, é difícil. E o lance de ontem, o mesmo lance do Rodinei, o mesmo lance o Cortez, aconteceu em Inter e Grêmio. Mesma coisa que ele tomou amarelo com a chamada do VAR. Não, aconteceu um lance desse no jogo Flamengo e Atlético. O Bruno Henrique, num lance contra o Guga, lateral direito, foi um lance praticamente igual. Mas o que eu estou falando é o seguinte, senhor, é lógico que a expulsão interfere. Mas o que eu não concordo é os outros achar que o Flamengo não ganharia o jogo mesmo com o Rodinei. Que eu acho que ganharia. Sei não.
Não sei, Marcão. Claro que ganharia, ô Sorré. Sabe, Marcão. Mas a gente não sabe, Marcão. Iguala muito, Marcão. Dentro da normalidade, o Flamengo ganharia isso. Tinha o segundo tempo todo para ganhar. Então, assim, eu não sei se o Inter ia conseguir segurar isso, não. Então, eu acho ruim disso por causa disso, porque as pessoas jogam tudo para cima disso. Aí você vai assistir um programa de esporte a nível nacional, ninguém fala do campeonato, não. Fica 3 horas só falando de lance de Rodinei. Então, assim, essas coisas tomam espaço demais, tanto na mídia. É igual aquele presidente do América. Eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso, aquele Marcos Salum, com pouca grana, mas você ouvir aquele cara conversando é a mesma coisa de você assistir a Rede Globo e ouvir eles falando de coronavírus, porque o papo daquele cara é só negócio de ficar chorando com o negócio de arbitragem. Então, se ele for dar uma entrevista, o programa é 1 hora falando de negócio de erro de arbitragem. Então, assim, eu acho que com o time que o Flamengo tem, o Flamengo poderia ganhar o jogo, mesmo porque o lance do empate foi em cima daquele Rodinei. Quem garante que não ia ter outro lance em cima de Rodinei que ia sair o segundo gol do Flamengo? Marcão, mas não... Marcão, você joga bola, você mexe... Você não é bobo não, Marcão. Você sabe que faz a diferença sim. Faz a diferença sim. Vou falar um negócio você sabe que faz. Vou falar um negócio aqui. O campeonato de 38 rodadas, a arbitragem não tem influência assim, não, só. Os times perdem por causa das bobeiras que dá durante o campeonato. Então, assim, se fosse um mata-mata, aí eu concordo com você. Porque ali é um jogo só, o juiz interferiu, prejudicou o time, assim, não tem volta. Mas ontem foi a mesma coisa, Marcão. Não é, não, mesma coisa, foi só um jogo, ué. Acabou, ué. Isso não é. O Flamengo e Inter não enfrenta mais. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Quantas vezes o Internacional pôs time reserva no Campeonato Brasileiro e começou a despencar na tabela? Quer dizer, por causa de Libertadores. Se ele tivesse pensado, não, vamos julgar o brasileiro mesmo, porque nós já estamos assim, numa colocação boa, vai ser melhor para nós. Então, o time não perde por causa de um erro de arbitragem, não, só. É isso que eu não aguento do Brasil. Eles querem julgar o campeonato inteiro por causa de um erro de arbitragem. Se fosse pênalti, uma coisa assim, daí... Então, assim, o time perde por causa de um monte de coisa errada que acontece durante o ano. De arbitragem, de substituição errada, de tomada de decisão errada. Então, são várias coisas que fazem um time perder um campeonato ponto corrido, só. Mas eu vou te falar aqui, se o Cudê tivesse continuado no Internacional, o Internacional era campeão. E na rodada passada que teve um gol... Depois que saiu, o Internacional perdeu 3 direto, Marcão. Na rodada passada que teve um gol impedido do Internacional. E o gol impedido do Internacional. O Abel ganhou 9 em seguida, pelo amor de Deus. Mas eu sei, beleza. Mas só quando o Cudê saiu, quantas que o Internacional perdeu? Pois é, o Sorres. Mas isso que eu falei, na época que o Cudê saiu, o Internacional está disputando Libertadores e fica nessa de pôr time reserva no Brasileiro. Então, assim, o Internacional perdeu vários pontos com o time reserva no Campeonato Brasileiro. Depois, quando você vai ver, gente, para que foi pôr time reserva nesse jogo? O que nós perdemos do esporte dentro de casa? Então, assim, é uma série de fatores que faz um time perder um campeonato de ponto corrido. Não, vai interferir ontem. Se fosse o jogador do Flamengo, ele não expulsava. Ele não expulsava. Mas deixa eu te falar. Mas espera, deixa eu te falar uma coisa que você não... Pode falar. Eu vou falar agora. Por que o Internacional não está chorando no jogo passado daquele gol impedido que deu para ele contra o Vasco? Então, se a gente for olhar só, começa a parar para pensar para você ver. Todo jogo tem problema. Então, assim, eu acho que o time não perde só por causa disso, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tava no embalo aí do Galo e vocês chutaram o Galo para escanteio e voltaram com essa confusão do Flamengo aí, mas também vocês não estão errados, não, porque o atleta também não fez a parte dele. Aqui, para a gente fechar o bloco, tá estourado. Quinta-feira tem Atlético e Palmeiras, 9h30 da noite no Mineirão. Deve ser a despedida do Sampaoli. A imprensa do Rio Grande do Sul diz que o Renato Gaúcho deve ficar no Grêmio. Deve acertar a renovação com o Grêmio. O Cuca se despediu do Santos e diz que vai aposentar. E agora, Edmilson Resto? Descasca esse abacaxi aí, meu filho. Esse abacaxi é difícil descascar aí, que pra mim eu tava esperando Renato Gaúcho ou Cuca. Inclusive, eu até falei com o doutor Alain aqui mais cedo em aula, falei, doutor, o Cuca é melhor. Ele falou, não, Renato Gaúcho. Eu falei, não, o Cuca, doutor Alain.
Então, eu acho meio difícil, professor. Então, agora vai ser difícil. Vamos pegar o Lisca. Vamos buscar a Lisca. Vamos buscar a Lisca. Esse doutor Alain não é o Allan Kardec, não, né? Que chega mais na frente. Vamos pro intervalo, Gil? Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Depois dessa eu tenho que beber uma água. A gente volta já. São os pais. Na TV por assinatura não há... O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham... O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Deu? 8 horas. Estamos de volta. Vamos juntos aqui no Tempo Esportivo nessa segunda-feira, meus amigos. Segunda-feira de fortes emoções com essa reta final do Campeonato Brasileiro. Ô, Marcão, só resto, a gente já falou já falou muito de Flamengo, de Internacional. Agora eu queria falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai estrear no Campeonato Mineiro final de semana, né? Aliás, todos os times vão estrear, né? O Atlético vai usar até um time reserva, um sub-20, mas o Cruzeiro já estreia sábado contra o Uberlândia lá no Triângulo Mineiro. Aliás, o América também estreia sábado no Independência contra o Boa Esporte. Vai ser a estreia oficial do técnico Felipe Conceição. Bom, a pergunta é a seguinte, não só falando de Campeonato Mineiro, mas falando aí para frente, para a sequência da temporada. O Cruzeiro terá como principal desafio do ano a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Obviamente, é a volta para a primeira divisão o principal objetivo do clube. Mas agora o Cruzeiro vai ter mais 4 aí, carnes de pescoço, né? A gente já citou na abertura aí, Botafogo, Vasco, Goiás, o Curitiba, mais a turma que ficou na Série B que subiu, Guarani de Preta, etc. O Marcão, tá mais difícil? A tendência é uma Série B mais difícil? Ou a média é mais ou menos a mesma e o Cruzeiro tem que ultrapassar? Se a gente for olhar pelos nomes dos times, dos participantes, está mais difícil. Mas se for olhar o desempenho do Cruzeiro contra os times de menos nome e contra os times de maior nome, fica melhor. Porque se a gente for observar, o Cruzeiro ganhou da Ponte Preta, ganhou do Chapecoense, ganhou do América. Então, assim, perdeu para times que você não pensava nunca que ia perder. Por exemplo, o Cruzeiro não ganhou do Oeste. Você vê, ó, o absurdo, não ganhou do Oeste. Então, assim, e os times que caíram também, eles vão estar fatalmente pior do que estão ainda na Série A, por causa da questão da cota hoje, que os times perdem aquela cota grande que tinha na Série A. Eu não sei qual que era a cota do Curitiba e do Goiás, mas Botafogo e Vasco, com certeza, tinha uma cota igual ao do Cruzeiro, e essa cota vai ser 10 vezes menor. Então, todo time que cair agora vai passar por essa dificuldade de não ter dinheiro para montar as suas equipes. Agora, uma esperança que eu tenho é essa questão do Cruzeiro não ter feito igual ao ano passado. Começou só com os meninos lá no Campeonato Mineiro, não tinha nem time para treinar, teve que torcer para o Sub-20 ser desclassificado da Taça São Paulo para poder completar o time para os treinamentos, trocou de treinador 4 vezes, ficou contratando jogador no meio do campeonato, jogador que chegou e nem jogou, jogador que chegava e não podia ser inscrito, pagamento atrasado. Então o Cruzeiro tem que ter aprendido com isso. Pelo menos a questão de ter montado o time no início do ano e tentar colocar os pagamentos em dia, porque senão não funciona. Uma coisa perigosa também, a gente estava falando assim da ideia que eu tenho, que hoje eu acho que os times não são do mesmo tamanho igual antigamente. Se o Cruzeiro ficar nessa de não conseguir subir para a Série A, ele vai cair naquela questão que a gente estava falando, de Vasco, de Botafogo. Então agora é esperar para ver como que será esse ano. Pelo menos eu acho que um time assim, com mais potencial físico, deve ter, porque esse treinador gosta de time que se impõe bastante fisicamente e veloz. Então, para isso, o Cruzeiro vai ter que abrir mão de alguns jogadores lá que não conseguem jogar. Por exemplo, Henrique, Marcelo Moreno, Ariel Cabral, então, Léo, esses caras, o Cruzeiro tem que dar um jeito de passar para frente. Não sei como agora, que vai fazer, agora tem que fazer isso. O detalhe é o seguinte, Marcos, eu até emendo direto aí com o Sorresto. Eu queria ouvir do Sorresto, porque daqui a pouquinho nós vamos chamar o Felipe Conceição. Tem uma pequena entrevista dele para a gente exibir aqui no programa. Ô Sorresto, o Campeonato Mineiro começa sábado. O campeonato começa sábado. Quem é favorito para o título? Lembrando que o Atlético talvez não use o time principal no Campeonato Mineiro. Não sei. Pelo menos no início não vai usar. Não sei se para frente vai usar.
O América, o Cruzeiro, alguém do interior. O que você está esperando desse Campeonato Mineiro, Sorreto? É verdade, né? Começa sábado, a América joga em casa, o Cruzeiro joga fora. Eu acho que o Atlético vai usar o Sub-23, se não me engano. Mas eu acho que, né, favoritos, né, a gente sempre fala, Cruzeiro, Atlético e América, né? E ano passado, né, foi diferente. Né? Você vê que o Cruzeiro ficou em quinto colocado, né? Quinto, não classificou nem para a semifinal do Mineiro. Né? Então aí você vê que as coisas estão mudando. O interior também não está bobo, não. Então, sempre falo, Cruzeiro, Atlético e América, mas pode acontecer alguma coisa diferente, né, Alves? Porque os times também agora estão igualando, estão jogando igual para igual, os treinadores não estão bobos, estão estudando os times, né? E o Cruzeiro vem com novas contratações aí, né? Contratando time, montando time para subir. Ele não vai visar muito o Mineiro, mas tem que, né? Tem que também, o Mineiro também tem que ser prioridade. Mas só que o Cruzeiro está montando um time para subir. E esse ano vai ser muito difícil também, porque esses times que caiu, os 4 também é time forte, e demais aqueles que já estão lá. Mas esse ano ainda não tem favorito no Mineiro, não. A gente fala Cruzeiro, porque o Cruzeiro reformando. Pode ser o América, o Atlético vai vir com o Sub-23 ou Sub-20. Então o favorito é o América e o time do interior, no meu opinião. Ô Marcão, é por aí, Marcão? Antes da gente chamar o Felipe Conceição, tem favorito? Não tem? Ou o interior não dá conta? É claro que tem. O favorito é o Atlético. O Atlético pode até pôr o time aí nessa fase de classificação, mas quando chegar na fase de decisão, vai entrar com o time principal. Então, se a gente for olhar o futebol apresentado, o que nós temos em mente é o futebol do último campeonato para cá. Se a gente for olhar o que os times apresentaram, o Atlético é o favorito, depois vem o América correndo por fora e o Cruzeiro vem depois. Então, o Cruzeiro hoje, pelo que ele apresenta em termos de futebol, ele é a terceira força de Minas Gerais. Então, assim, eu estou falando isso sem medo de errar. É lógico que isso não vai durar tanto tempo assim, a gente sabe que não vai. Mas hoje, pelo que apresenta, é a terceira força de Minas em termos de futebol apresentado dentro de campo. Então, o Atlético aí é favorito, sem medo de errar. E outra coisa, essa bobagem que clássico não tem favorito, tem sim. Tem sim. Clássico não tem favorito quando os times são equilibrados. Por exemplo, você pega aí, por exemplo, um Palmeiras e São Paulo. Não tem favorito. Você pega o Internacional e Grêmio. Mas na atual circunstância tem. É lógico que tem, gente. Então, assim, se o Cruzeiro jogar com o Atlético hoje 10 vezes, fatalmente vai perder umas 7. Então, assim, hoje tem favorito. Para mim, o favorito para ganhar o campeonato é o Atlético. Senão, o time não precisa investir, não. Para que o time vai investir milhões se ele não é favorito contra um time mais fraco? Vamos ouvir, então, Felipe Conceição, um trechinho do técnico do Cruzeiro que vai estrear comandando o time sábado, 4h30 da tarde, no Parque do Sabiá contra o Uberlândia. Vamos ouvi-lo. Apenas 4 dias de trabalho, né? A gente implementando uma filosofia nova, um trabalho novo, demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente teve evolução nesses 4 dias, apesar do pouco tempo, e que tem muito trabalho ainda pela frente. Então nós vamos continuar trabalhando muito para que a gente, nesse início de Mineiro, continue crescendo e encontre dentro do Mineiro o padrão desejado por a gente. A gente adquire ritmo jogando, né? Mesmo com os treinos intensos, com nível alto de intensidade dentro dos treinamentos, mas ritmo de jogo é só no jogo. A gente usa esses jogos treinos para chegar o mais perto possível dos jogos, né? E tornar a equipe cada vez mais intensa e com ritmo para que a gente consiga, depois dos primeiros jogos, atingir um nível satisfatório para esse primeiro momento. É isso que a gente deseja. A gente está buscando a coesão, né, de todo o grupo, trabalha de maneira igual, para que a gente tenha um grupo forte, e não apenas 10, 11, 12 atletas. A gente tem uma mescla grande de jogadores jovens, jogadores experientes que já estavam no elenco, jogadores que estão chegando. Então tudo isso a gente está aproveitando essa preparação para integrar, para trazer coesão e principalmente do trabalho dentro de campo, que eles entendam cada vez mais e que todos participem. Isso vai ser fundamental nesse nosso ano. Muito bem, está aí, portanto, o Felipe Conceição, o novo técnico do Cruzeiro, fez bons trabalhos, hein? No América, no Guarani de Campinas, no Botafogo ele foi mal.
mas em termos dos times que estavam na Série B, embora não tenha conseguido acesso nem com a América nem com o Guarani, mas ele fez bons trabalhos. Ô, meus amigos, deixe-me falar aqui do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É muita promoção, hein? Começou a semana com tudo. Aliás, eu quero dizer que aquelas promoções do final de semana seguem valendo para hoje, hein? Tem muitas carnes, muitas bebidas, muita coisa com preço promocional no Supermercado Santo Antônio, onde você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. Viva com mais saúde, compre lá no Supermercado Santo Antônio, concorra a prêmio o ano inteiro e aproveite os preços baixos. 2 lojas em 7 Lagoas, na Rua Olavo Bilac e na Avenida Norte e Sul. Já que eu falei do Supermercado Santo Antônio, eu vou emendar de primeira e vou falar também do Sacolão Center. Olha aí, frutas, verduras e legumes com os melhores preços de 7 Lagoas e região, você encontra no Sacolão Center. A Sandra está lá, toda a equipe, todo dia de manhã as mercadorias fresquinhas da Ceasa, preços incomparáveis. Gente, ninguém vende mais barato do que o Sacolão Center em 7 Lagoas. Você também pode pagar com cartão de crédito, pode solicitar o teleentrega, olha aí os números na sua tela. Receber tudo na sua casa, com toda a comodidade. É assim que funciona. Viva com mais saúde, adquira os produtos Center. Edmilson de Assis Sorreto, vamos embora, meu amigo. Obrigado pela presença. E quinta-feira termina o Brasileirão. Nossa senhora, tô doido que chegue quinta-feira depressa. Doido que chega. Né? Não sei se é para acabar o Brasileirão ou para São Paulo ir embora. Mas aí, muito obrigado aí. Fica com Deus aí. Um abraço, Marcão. Hoje foi bom, viu, Marcão? Hoje foi bom. Olha quem vem pro lugar de São Paulo. Olha que vai arrepender depois. Pelo amor de Deus, eu não aguento, não aguento. Parece que quem tá para vir aí é o Mano Menezes, viu, Sorres? O que você acha? Você tá de sacanagem comigo, senhor. Vamos embora. Fica com Deus. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus. 1-0 goleado. Falou. Abraço, Marcão. Falou, um abraço a todos. Nós estamos fechando, então, mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Estamos ao vivo diariamente, hein? Às 11 da manhã e às 7 da noite. Pela TV 7 Lagoas, canal 8 da NET, e pelo site setelagoas.com.br, também pelo nosso aplicativo, né? Você pode baixar aí no seu smartphone o aplicativo da TV 7 Lagoas e acompanhar o Tempo Esportivo diariamente. Muito obrigado pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo. Valeu, gente!